Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, tudo bem? Então, estamos aqui hoje, mais uma sexta-feira, para o nosso W News. Nosso dropzinho de conhecimento. Isso aí. E hoje, um pouco diferente também dos outros dias, né? A gente vem co- construindo devagar, né, o nosso W News com assuntos diferentes, com modelos também diferentes de informações, né? E hoje não seria diferente. A gente vai trazer um bate-papo hoje sobre a parte de a cultura de parcerias, né? É interessante ou necessário? Pois olha, pergunta capciosa, Capciosa. capciosa. Assunto delicado. E você que está nos assistindo, o que você acha? Interessante ou necessária dentro da sua empresa? Dentro da sua vida, por que não dizer? Porque Também. assim, a parceria, ela já vem desde quando a gente nasce, na minha opinião. Ou seja, Sim, ela envolve tanto a vida pessoal como a nossa vida empresarial, organizacional. Então, ninguém é tão alguém que não precise de ninguém, verdade. né? Então, a nossa vida é voltada em parcerias. Seja a parceria nós como filhos, nossos pais, seja uma parceria nós levando o nosso conhecimento até os nossos filhos, né? É, o nosso casamento, a nossa vida dentro da empresa. Eu acho que parceria ela é essencial, ela é uma figura que ela tem que ser dada uma atenção e muitas vezes a gente negligencia essa atenção, essa a importância disso. Sim, Eu acho que aliado a isso, acho que a palavra parceria ela vem muito caminhando de mão dada, vamos dizer assim, com a palavra empatia. com certeza. Ou seja, a gente se colocar no lugar do outro para entender a real necessidade dele e ver do nosso lado como a gente pode auxiliar. Sim. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, eu penso. Sei. Concordo, não, concordo plenamente. E não só a situação de ser da empatia, né? Não só no meio de relacionamento pessoal, direto como casamento, pais e filhos, Uhum. dentro da empresa, como amizade ou parcerias situacionais, né? Para determinadas situações que é necessário eu ter uma convivência com uma pessoa diferente, ou uma empresa diferente. Então é importante que tenha sempre esse senso de querer ajudar o outro, né? De ter essa parceria para o que der e vier, né? Para se ajudar independente da situação. Exatamente. E nesse caso da situacional, João, como você muito bem colocou, eu acho que aí existe talvez, o grande desafio Uhum. que a gente enfrenta, né? Você que está nos assim deve enfrentar isso também, porque assim, ó, pessoas, elas são diferentes, têm humores diferentes, formas de receber uma mensagem diferentes. Então, por isso que a empatia ela é importante. O tentar entender a pessoa. Quando você passa a entender essa pessoa, você consegue transmitir melhor a mensagem para ela. Sim, Não sei se você concorda comigo, mas eu acho sim. que é mais ou menos nessa linha, entendeu? Porque assim, ó, vai ter pessoas que vão ter uma maior abertura com você, vai ter outras que não vão te dar essa abertura, mas está tudo bem. Eu tenho que entender da minha parte que está tudo bem, está Exatamente. tranquilo. É naquela situação que eu estou precisando da parceria dela. É uma parceria às vezes momentânea, não precisa ser duradoura, né? Mas ela tem que ser vista e conduzida da melhor forma possível. Exatamente. Dentro disso, já aproveitando, né, o gancho, hoje a gente vai passar pelos tipos de parceria, alguns tipos, na verdade, né? E a gente vai nadar pela parceria dentro da empresa. Então, você como empresário, né, dentro da sua empresa, as relações internas, né, da empresa com o parceiro contábil, então com a contabilidade, pontos importantes dentro dessa parceria,
da sua empresa com a empresa de software, com a empresa de sistema, né? Essa troca de informação, essa parceria que também é muito importante, e também a união das três pontas. Então, quão importante é, quais processos a gente agiliza, né? Como que funciona tudo de uma forma muito melhor quando a gente consegue ter as três parcerias alinhadas. Bom, Então, eu vou pegar o meu parceiro, né? isso aí. Então, vamos lá. Nesse nosso processo, eu acho que o primeiro que a gente elenca é a parceria interna, né? Sim. Então, assim, eu entendo que uma parceria interna, para que ela funcione, ela tem que ter algumas coisinhas, tá? Alguns pontos importantes, né? Uhum. Além daquela empatia que a gente já comentou, né? Primeiro, eu tenho que ter os meus objetivos bem alinhados, ou seja, para onde eu quero ir, Sim. né? O que eu quero fazer efetivamente. Por quê? Eu não posso querer atender todo mundo ao mesmo tempo. Não posso querer atender várias situações ao mesmo tempo que eu não vou dar conta. Sim. Então, tem que ter bem claro isso dentro da minha empresa. Qual é o meu objetivo? Ah, hoje eu produzo chapa de aço. Ah, não, eu quero botar uma verdureira agora. Não é o meu objetivo. Não vai seguir Posso seu jogo. colocar verdureira? Posso. Posso colocar verdureira. Sim. Talvez eu consiga vender as verduras, tudo tal, mas qual é o meu core? Né? Qual é Isso aí. para onde eu quero caminhar? Eu quero vender hortaliças ou eu quero produzir chapa de aço? Não, o meu core é produção de chapa de aço. Então a verdureira deixa de lado. Por enquanto, deixa de lado, Por pelo enquanto menos. deixa de lado. Talvez a hora que eu me aposentar, aí eu vou Isso para aí. o segundo objetivo, que aí sim é a verdureira. Sim, Mas sim. assim, ó, a gente brinca com esses temas bem, mas assim, é só para ter essa ideia de que às vezes dentro da própria organização, quando a gente não alinha esses objetivos, a gente acaba transpondo coisas que atrapalham a gente chegar naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente busca, aquela excelência. Uhum. Que assim, ó, não adianta eu querer tentar atender todo mundo, que eu não vou conseguir atender bem todo mundo. Exato. Eu tenho que me especializar naquela situação, naquele nicho. Ou seja, eu tenho que. Às vezes as empresas não conseguem descobrir qual é o core dela, né? O que ela quer, qual é o objetivo principal dela. Né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. E como também transparecer, né, internamente, esses pontos, para que todos estejam também alinhados com o mesmo objetivo. E aí que Né? entra a comunicação. Exatamente. E aí entra Se eu, beleza, essa eu comunicação. sei aonde eu quero chegar, Uhum. mas se eu chego para ti e não explico direitinho, como é que você vai adivinhar aonde eu quero chegar? Sim. Eu estou pensando em ir daqui para o Rio de Janeiro, mas na tua cabeça tu quer ir lá para o Rio Grande do Sul, entendeu? Então, comunicação ela tem que ser eficiente, tem que ser clara. Sim. Eu acho que a comunicação hoje, se a gente for pegar, vamos trazer para o ambiente de trabalho, né? Eu diria para ti que dos 100% de situações que a gente enfrenta no dia a dia, olha, eu vou te chutar, na minha percepção de vida, que 70% é derivado de má comunicação. 30% é processo, Sim. mas eu acredito que 70% das situações que a gente enfrenta é comunicação com falha. Minha percepção, Sim. né? Então, a história do Ah, telefone sem fio. isso aí mesmo. Era o que eu ia falar agora. Aquela. Aí eu passo a informação, daqui passa a informação para lá, e Sim. lá eu falei: olha, eu preciso de um copo d'água. Lá no final, não, ele está querendo construir um motor de carro. Isso. É isso aí mesmo. Mas, E dentro disso, uma coisa que eu acho muito importante é a eficiência. A palavra eficiência junto à comunicação. A maneira com que você se comunica, ela tem que ser eficiente, independente de com quem você esteja falando e o motivo. Então, a adaptação para eu entender, para eu ter a empatia
de ver como que a pessoa enxerga o mundo, né? Como que ela enxerga as situações dela, para que a gente possa alinhar essa comunicação e eu não fale A e você entenda D, Uhum. ela é muito importante. Então, eu preciso ter essa empatia de olhar para você, entender como que você se comunica comigo, entender como que eu posso me comunicar com você para que tudo flua o melhor possível, né? Com certeza. E aí, junto nisso, tu começa a criar essa cultura de comunicação e, queira ou não queira, ela acaba ajudando dentro do processo interno, seja ela da Sim, cultura de cooperação, ou seja ela da sinergia entre as equipes. Porque numa comunicação falha, cara, a tendência é você separar. Quando sim, você tem uma comunicação boa, efetiva, você consegue trazer o pessoal junto de você. Então acaba acontecendo o quê? A sinergia da equipe ela é melhor, né? sim, Então ela tende a ter um trabalho cooperativo maior, tá? E além da questão da própria empresa, da própria organização, seja ela você empresário, seja ela você da contabilidade, né, profissional contábil, essa cultura da cooperação ela tem que ser incentivada dentro da empresa. Tá? Você pode ser um agente desse incentivo. Tá? Você que está nos vendo, você pode ser esse agente dentro da tua empresa. Daqui a pouco essa tua empresa ela não tem essa cultura bem disseminada. Então, por que não começar por você? Por que não começar com essa situação? Ajude alguém, comece a fazer pequenos gestos dentro da tua estrutura. Né? Eu acho que isso, cara, se às vezes, eu não vou fazer porque fulano não faz. sim. Não, Tem muito disso dentro da empresa. tem. E puxando um pouco mais daí para nossa realidade, quantas vezes eu preciso de alguma ajuda, me levanto, saio da minha mesa, vou lá na tua mesa, Jacó, me socorre, me ajuda com isso aqui, não tô entendendo, vamos achar um norte para a gente conseguir sair, porque eu vou dificultar essa ação para quê? Vai atrapalhar os meus processos também. Sim, e Então, não se é a gente consegue cooperar, os dois conseguem evoluir juntos. exatamente, e não é vergonha nenhuma você chegar e dizer assim, ó, eu não sei esse determinado assunto, Sim, preciso de ajuda. Às vezes é uma tarefa minha, só que eu não tenho esse conhecimento. sim, sim. Então, para que eu vou ficar me matando, sendo que eu tenho alguém perto de mim que consegue me ajudar, consegue me dar um norte? Só não pense que essa pessoa vai resolver tudo por você, que ela não vai. E não é função dela. É cooperação, né? É bem isso. A palavra é cooperação. Isso aí. Ela não vai fazer por você. Mas é bem isso que tu falou, é cooperação. Justamente. Então, comece isso dentro da tua empresa. Se você não tem hoje essa cultura, não espere que o outro faça por você. Comece a você a fazer e a demonstrar isso. Né? Então, acho que com isso a gente consegue começar a rodar a roda. Exatamente. Acho que é por aí. Às vezes é aquele negócio, não, não vou fazer, não, que tal. Vou esperar um passo Vou esperar fazer primeiro para depois, se Isso. fizer comigo, eu vou fazer. Mas É, por que eu não dar o primeiro passo? Porque eu não ser esse agente de incentivo, né, dentro da empresa? dentro de tudo isso, por que que a gente está falando sobre essas situações dentro da empresa? Porque se a empresa não conseguir ter esse consenso de comunicação, de parceria, de cooperação, muito dificilmente essa empresa vai conseguir ter esse consenso com outra empresa. Exatamente. Seja ela uma empresa, né, uma empresa diretamente parceira ou uma contabilidade parceira. Que é o ponto que a gente vai conversar agora, que é a importância de parceria entre o empresário e a contabilidade para que ele possa evoluir, para que ele possa enxergar as situações da parte fiscal, parte financeira dele, e com isso conseguir progredir com a empresa, para quem sabe depois se aposentar e ter a verdureira, né? Depois ter verdureira, com certeza. Estou pensando seriamente numa verdureira. Tô vendo. Então, assim, ó, João, dentro dessa questão da parceria cliente-contabilidade, eu acho que ela é uma das parcerias mais importantes que existe para uma empresa, tá? Porque assim, ó, profissional contábil, tá? Aqui liga-se da área fiscal, RH, com contabilidade, então, profissional contábil como um todo.
né? Ele é muito importante Sim. dentro da organização. Só que para que ele se torne importante e necessário dentro da organização, não é só registrar livros, não é só apurar imposto, porque isso todo mundo faz, até o guarda-livro, Sim. né? Então, assim, começa, eu acho que o processo da contabilidade, dessa parceria que a contabilidade quer estabelecer com o cliente dela ou com os futuros clientes dela, tem muito a ver com, primeiro, voltando ao tópico anterior, né? Uhum. Trazendo internamente, a contabilidade precisa saber qual é o core dela, qual é o nicho dela. Por quê? Porque eu tenho contabilidades que são especialistas em construção civil. Eu tenho contabilidades que são especialistas em lucro real e lucro presumido. Outras somente empresas do simples. Então, Sim. eu tenho nichos diferentes. Ah, uma contabilidade consegue atender todo mundo? Consegue, consegue. Mas Ela não consegue se aprofundar. não consegue, talvez, ter esse nível de aprofundamento, né? Então, para que a contabilidade possa atender bem o cliente dela, eu acho que começa pelo. Primeiro, seria conhecer do negócio do cliente. Então, à medida que eu conheço, eu não vou conhecer a fundo os Sim, com processos, certeza. né? Uhum. Mas assim, à medida que eu tenho esse conhecimento de negócio, ou seja, o que que o meu cliente faz? Onde é que ele está melhor enquadrado no mercado? Como é que ele faz o processo? Se eu tenho esse conhecimento, eu consigo ajudar ele, por exemplo, para escolher o melhor regime em que ele pode se enquadrar. Eu consigo orientar ele para ter um planejamento melhor na questão financeira. Você conseguiu indicar os indicadores para ele visualizar. Exatamente. O que que é importante observar? Uhum. Não vou simplesmente ir lá e entregar um balancete para ele. Eu vou explicar, eu vou mostrar para ele, eu vou identificar, ó, isso aqui, as despesas aqui estão nessa forma. Então, se você trabalhar com um fluxo de caixa bem definido, bem controlado, né, você consegue administrar melhor os teus investimentos. Então, tem que ter essa visão de conhecimento de negócio, Sim. né? Isso gera uma confiança mútua, né? Sim, E que gera uma empatia também da contabilidade com o cliente e do cliente olhar para a contabilidade e falar, poxa, é ó, parceiro. é Você é parceiro meu parceiro. realmente. Você não é só o meu fornecedor. Sim, aquela contabilidade que chega, por exemplo, para o cliente, olha, determinado produto está alterando tributação, está alterando o imposto, etc. A gente precisa atualizar. Pô, eu acho que eu nunca tive essa experiência do outro lado, né? Mas eu creio que, poxa, para o empresário, ver uma contabilidade que chega para ele falando, olha, a gente consegue reduzir um imposto aqui, assim, assim, assado, porque teve uma atualização e tal, a gente viu que está se movimentando dessa forma, etc, etc. Poxa, a confiança que isso deve passar para o dono da empresa é muito, muito grande. E aí chega no cerne da palavra parceria. Sim, Porque, queira ou não queira, o profissional contábil ele conhece a realidade da empresa. Ele conhece o fluxo de caixa, ele conhece o nível de compra, ele conhece a forma de faturamento. sim, Então, tudo isso ele pode ajudar no dia a dia do empresário, entendeu? Só que o empresário, por sua vez, também tem que fazer a sua parte. sim. Ou seja, ele tem que Uma via de mão lançar. dupla, né? Exatamente. Então, se a contabilidade não tem informação na mão, como que ela vai poder ajudar, trazer essa outra via para o cliente dela? Então, assim, é, tem que se ajudar também, né? Tenho que lançar as coisas, tenho que controlar meu fluxo de caixa bem certinho, bonitinho, e não no SAP.
que é o sistema automatizado de planilha, né? Então, assim, tem essas situações, a gente brinca assim, mas tem essas situações, Sim. né? Que hoje o pessoal, muita gente coloca numa planilha eletrônica o fluxo de caixa e às vezes, cara, se perde, não tem informação, a informação está incompleta e Você às vezes sabe eu todos quero os para... números? Não, e daqui a pouco, por exemplo, assim, ó, vamos pegar um caso, né? Que o fornecedor ligou para ti e você, tu não me pagou tal coisa. Que aí se eu tenho isso aqui em planilha, talvez eu não tenha nenhum comprovante. E como é que eu vou provar pro cara que eu não, que eu... É uma planilha, né? Não, é uma Já planilha, gostei cara. dali e Aceita editar a qualquer coisa. coisa, Sim, né? Então, é, tem que ter essa via sim. dupla, tá? E aí, fora isso, fora conhecer, né, essa questão do negócio, né? Isso nos ajuda, né, como a gente comentou, no planejamento tributário da empresa. Sim. Ou seja, eu estou acompanhando, eu tô controlando essa empresa. Essa empresa está no regime do Simples Nacional. Olha, pela evolução do teu faturamento, em 3, 4 meses você estoura o Simples. Vamos se Vamos, movimentar antes vamos se de movimentar ocorrer. antes, vamos nos antever e já preparar, analisar qual é o melhor regime que você vai se enquadrar, que você... Aí é que vem aquela questão de sentar e realmente prestar um serviço de consultoria, Alinhar os objetivos. alinhar objetivo, né? Porque Uhum. queira ou não queira, assim, ó, cada regime ele tem as suas obrigações legais. E eu tenho que estar em conformidade legal com o Estado, com o município e com a esfera federal. Seja para entregar um SPED, ICMS-IPI, seja para fazer a guia do Simples Nacional, seja para recolher os tributos do FGTS. Então, cara, nesse turbilhão que a gente tem de obrigação acessória, tá? O trabalho do profissional contábil ele é muito importante. Sim. Então, Como é que o ele que empresário vai vai... parar, né, para Não, pensar o em empresário tudo nem isso? sabe Sim. essas situações, muitas vezes, tá? Tem gente que é metida, tem gente que vai lá, estuda e O que é show show, de bola? e é show. Sim, É um cara diferenciado. sim. O empresário que se preocupa com isso é um cara diferenciado. Eu estou entregando as minhas obrigações de forma correta? Tá tudo certinho? Tá tudo legal? Não apareceu nada lá na malha fiscal? Então, é essa a situação, né? E além da conformidade legal, que vai evitar, se eu entrego as coisas tudo certinho, tudo bonitinho, cumpro os prazos, entrego todas as declarações, cara, eu não vou me incomodar com multa, com autuação, com nada. Sim. É um trabalho de duas mãos que, querendo ou não, é para prever problemas e também crescer. Crescer, Porque se os dois conseguem alinhar os objetivos, onde que a empresa quer estar daqui a 2 anos? O que que ela quer fazer daqui a 2 anos? Ah, poxa, mas o parceiro contábil ele só serve, entre aspas, para ver os números, né, do meu mês ali e ajudar a fazer o fechamento. Não. Ele pode te auxiliar a literalmente fazer essa previsibilidade, né, a conseguir enxergar oportunidades, querendo ou não. E também tem parceiros que têm serviços de consultoria, né, que conseguem auxiliar mais ainda no crescimento da empresa. sim, sim, e não é só isso, né, João? Porque assim, ó, ele pode auxiliar tanto em decisões financeiras, ou Uhum, seja, eu estou acompanhando teu faturamento, a evolução, qual é o melhor, eu preciso comprar uma máquina, qual é a melhor forma de eu fazer isso? uhum, Se eu comprar essa máquina, tem no mercado nacional e tem lá fora. Ele pode auxiliar nessa decisão. Ó, se tu pegar lá fora, tu vai ter essa tributação, se tu pegar aqui dentro, vai ter essa. Qual é o mais vantajoso, então? Vamos pegar nacional, sim. que é mais vantajoso, por causa disso, 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 daquele outro. Então, tudo isso a contabilidade consegue auxiliar, tá? E junto a isso também, por exemplo, assim, ó, eu preciso comprar uma máquina, mas eu preciso buscar esse dinheiro em um operador Sim. bancário, né? Uhum. Mas para isso eu preciso fazer as minhas demonstrações. Então, isso, com certeza, balanço e demais Requisitos. agregados, né? Tudo isso faz parte desse trabalho,
da contabilidade, que é um trabalho deveras importante. Sim, muito importante. Muito, muito. É E fundamental. fundamental. Sem isso, tu não consegue, cara. Entendeu? Tu não pode ter uma contabilidade somente para registrar livro. Ela tem que ser um apoio junto contigo. Ela tem que ser o cara. Eu falei, eu tô com isso aqui. Como é que a gente resolve? Isso que é normal aparecer pepinos. Sim, Voltamos para a sim, verdureira. sim. Esse, É. Querendo ou não, voltamos acho para a que verdureira. tá no teu Eu subconsciente aí acho que pra tá, eu acho que abrir tá. uma verdureira. Então, assim, ó, existem situações no dia a dia que às vezes, cara, precisa de um auxílio. E às vezes a contabilidade pode nos dar esse auxílio. Se ela for uma contabilidade parceira, realmente, se ela for um guarda-livros, se ela for realmente preocupada com o cliente, né? Ela mesmo vai fazer esse acompanhamento e vai ajudar a Sim. resolver as situações, além de fazer esse acompanhamento contínuo, né? Porque, assim, é direto, né, o processo, né? Não é só no final do Não mês é que só vai no fazer o final do fechamento. mês, exatamente. É auditando, verificando as movimentações a cada 10 dias, a cada 15 dias, dependendo da movimentação do cliente, né? Instigar também o cliente, né, a Investigar. entender como que funciona a parte de emissão, a parte de tributação também, para ele ter uma noção, né, para ele Isso, conseguir. porque se eu faço isso, se a contabilidade faz isso, ela tem essa preocupação, o que, que vai acontecer? A informação que parte do cliente para ela vai ser uma Sim, informação mais qualificada. sim, Se eu audito essas informações, se eu tenho ferramentas para fazer auditorias fiscais, auditorias financeiras, tá? Eu consigo fazer com que o meu cliente trate melhor a informação que ele manda para mim. hum, Porque nesse sentido a gente tem que separar um pouquinho o joio do trigo. Por quê? Eu digo isso. Quem é conhecedor das informações é o cliente. sim, Quem movimenta é o cliente. Você que é da área contábil, que está nos vendo, você não vai mexer na base do cliente. Você vai apontar as divergências e o cliente vai fazer essas alterações. Então ele vai qualificar cada vez mais essa informação para ti, para que depois você possa fazer, buscar essas informações, se você tiver um parceiro de TI que te ajude nisso, você consegue buscar essas informações do próprio software do cliente. exatamente. Que é aí onde a gente chega, Nosso último ponto e último gancho o último ganchinho. na parceria, então, de três mãos, né? É, além da parceria da contabilidade com a empresa, efetivamente, também tem a parceria da empresa com a empresa de software, né? Que são duas empresas. Porém, é tão importante quanto a parceria como com a contabilidade, porque a empresa de sistema ela também vai precisar entender da rotina do cliente, também vai precisar entender dos processos do cliente para que consiga gerar todas as informações que, por final, vão chegar na contabilidade também. Não, com certeza, porque assim, ó, vamos lá. Muito bem dito por você, essa é uma parceria a três mãos. Isso é muito certo, porque assim, o nosso cliente tem as informações. Se ele traz para dentro do sistema dele e deixa de qualquer jeito, não trata essa informação, ou o software não permita tratar essa Sim, informação de alguma forma, eu vou ter informações incorretas para a contabilidade, incorretas, imprecisas, imprecisas. ou até mesmo a falta da informação. E aí, o que vai acontecer? Aumenta o trabalho da contabilidade. Sim, Então, nesse ciclo, que acaba se tornando muito vicioso, e o que a gente escuta muito, né? Você que tá nos vendo também deve ter escutado essa frase. Ah, eu pago a contabilidade e ela que faça. Isso não é trabalho meu, é da contabilidade. Cara, isso são frases dói. que dói, dói, dói. A gente escuta bastante isso, tá? Então, não é assim. Parceria. Eu dou entrada de uma nota. Beleza, eu vou dar entrada, eu vou colocar o CFP correto, eu vou colocar o CST correto.
Eu vou colocar a tributação correta naquela nota. Eu vou emitir um documento fiscal, também vou fazer o mesmo tratamento da parte de impostos, tudo certinho, para que a contabilidade consiga receber essa informação de forma mais prática possível, sendo através de uma integração, sendo através de processo via API, sendo através de, às vezes através até de planilhas, relatórios, porque o cliente não está ali trabalhando o dia a dia Sim. no negócio, né? Então, às vezes também falta dar esse empurrãozinho para o cliente. Ó, gente, precisamos qualificar essa tua informação. Precisa de algo que daqui a pouco tu vai ver, poxa, o meu software não está atendendo. Quase um trabalho de mineração da contabilidade do Não, português para tem identificar as alguns, tem informações. algumas situações que realmente a contabilidade ela gasta alguma picareta para poder buscar informação. Isso é verdade, tá? Então, assim, se eu tenho lá na ponta o meu cliente, que ele consegue importar um XML, que ele consegue atualizar cadastro do produto, né, manter esse cadastro bem revisadinho, bem certinho, né, com NCM correta, com o GTIM correto, com a finalidade correta, dando entrada da forma correta das operações. Isso aqui é uso e consumo, isso aqui é outras operações, isso aqui é venda para comercialização, isso aqui é entrada para industrialização, isso aqui é remessa para industrialização. Então, eu, como cliente, classificando direito essas informações, eu estou qualificando ela. Mas qualificando para quem? Estou qualificando para mim, primeiramente, que quanto mais qualificada a informação para mim, melhor o meu resultado através de relatórios, através de consultas, dashboards, né? Melhor a minha entrega de informação para a contabilidade, melhor a minha entrega de informação para o fisco, diminuindo em muito o trabalho da contabilidade, diminuindo em muito o risco de autuação, de uma, como é que a gente fala, de um convite para tomar um café dentro da empresa. Sim. Será que tu me entende? Uhum. Então, eu, como empresa, tenho que ter essa preocupação de poder auditar isso, de poder ter ferramentas no sistema que me permitam auditar isso. Seja parte de notas, seja parte de cadastro, seja parte financeira. Enxergar todos os custos, Enxergar, todos os bom, números por trás da operação. exatamente, e não é só isso, tá? Por exemplo, assim, poxa, vou te dar um exemplo prático, né? Vamos pegar assim, eu comprei, estou comprando materiais, estou importando XML, estou gravando os materiais, está atualizando e tal. E daqui a pouco o governo lança um informe técnico dizendo, olha, a partir de tal data, a NCM de tal mudou para tal. Então, se eu não tiver uma forma de eu auditar isso, para saber quais são os meus produtos que tiveram NCM, que agora não estão mais ativas, para que eu possa ir lá atualizar essa informação, que se eu não atualizar, se eu enviar a nota, vai rejeitar a nota, vai parar faturamento. Então, são tudo coisas que eu posso me antever Sim. se eu tiver essa retaguarda. E aí eu classifico a informação, que ela vai ficar correta para que a contabilidade possa receber ela e, consequentemente, fazer as apurações e entregar todas as obrigações acessórias, né? Sim. Então, isso, acho que isso é muito importante. A gente fala da qualidade da informação que vai chegar para a contabilidade, né? Porém, a gente também tem a nossa comunicação como empresa de software, no nosso caso, no caso das outras empresas de software, também com a contabilidade. Porque a parceria da contabilidade poder enxergar no sistema que o cliente dela está utilizando a possibilidade de conversar com alguém. Poxa, eu queria entender melhor como que funcionam os processos que o meu cliente está executando, como que funciona a gestão das informações que o meu cliente está gerando, que está tentando gerar, né? Quero entrar literalmente no processo. Talvez isso seja uma porta também para a contabilidade entrar
dentro do processo do cliente, de entender como que funcionam os processos, o que de informação tudo pode gerar. Então, a empresa de sistema conseguir conversar com a contabilidade, e a contabilidade conseguir se sentir à vontade de falar conosco, de passar as demandas que ela quer, as informações que ela quer entender, de ter integrações, né? Possibilidade de passar as informações de uma maneira que seja de fácil uso para a contabilidade também é muito importante. Sim, tocou num ponto muito importante, João, tá? Porque assim, ó, quando a contabilidade ela consegue enxergar no software do cliente um parceiro, cara, ela só tem a ganhar. Sim, Claro, existem sistemas e sistemas, sim, cada um sim, com o seu nicho, cada um com o seu core, mas quando a contabilidade tem essa abertura de poder conversar com alguém na empresa de software que tenha um livre acesso, um acesso fácil, né? Conversar com alguém que consiga entender o que ela está falando e não ser um robô, sim. principalmente isso, cara. Eu Não, vou ser aqui abrindo um parênteses. Eu tenho um ranço de atendimento digital. acho que a melhor palavra é Eu ranço, tenho um porque não ranço. dá. Não sei você que está aí do outro lado da tela, mas eu, Jacó, tenho um ranço de atendimento É digital. muito raro um que funcione direito. Ah, então, assim, voltando, né? Então, quando a contabilidade ela consegue enxergar isso, que ela tem um parceiro no software do cliente que dá esse apoio, né? Que ajuda no processo, seja na parte fiscal, seja na parte contábil, né? Que possibilite, por exemplo, ter auditorias, que dê abertura para a contabilidade sugerir auditorias, Sim, que eu acho que isso é parceria também, sim, entendeu? Levar essa otimização de processo, essa integração de informações entre ser a ponte. Eu vejo assim, a empresa de TI ela tem que ser a ponte entre o cliente e a contabilidade e dar esse apoio, dar esse subsídio para ela sim, e deixar a porta aberta de casa para a contabilidade se sentir à vontade com essa parceria e trazer demandas, trazer situações. Eu acho que isso é deveras importante. Tá? Então, a contabilidade ela tem que enxergar que ela tem o parceiro dela, que é o cliente, e ela pode ter um parceiro que pode ser muito vantajoso para ela no sistema do cliente. Principalmente se o sistema do cliente dá essa abertura para ela. Eu acho que isso é o ponto crucial do negócio, sabe? É a questão da empatia, entende? sim. Ser empático, entender, porque às vezes as demandas têm diversos níveis. Ela pode ser uma demanda simples, que às vezes com uma ligação, 2, 3 minutos, tu já resolveu aquilo que para ela parecia um problema gigante. Apagou um incêndio que você nem sabia que era tão grande, mas para ela era. Exatamente. Uhum. Eu passei por essa situação ontem. Tive uma contabilidade que entrou em contato com a gente, tinha uma demanda, estava com uma dificuldade, que como é que vão fazer, como é que dá, tal, pau. Daqui a pouco, começando, entendendo a necessidade dela, cara, em 5 minutos a gente resolveu a situação dela. Em 5 minutos. E uma coisa que para ela estava gigante. Sim, Às vezes, no dia a dia, a gente precisa fatiar um problema. sim. Vai resolvendo um pedacinho de cada vez, Vai né? resolvendo um pedacinho de cada vez, vai tentando entender. Mas se eu, né, daqui estou do outro lado, eu não consigo ter essa empatia, eu não consigo gerar essa parceria com a contabilidade. Se eu, que estou do outro lado, não conseguir enxergar no meu colega de trabalho uma dificuldade, não conseguir ser empático, me colocar no lugar dele para entender isso, aquela necessidade momentânea, eu não consigo oferecer uma parceria de qualidade. Sim, Entendeu? Eu acho que
por aí. Por exemplo, assim, ó, tem que dar subsídios no sistema para minha conta, para a contabilidade do meu cliente possa se resguardar de informações. Seja ela com documentos, que eu consiga visualizar comprovantes, que eu não precise ter aquela troca de documento físico. Físico ou também digital, né? Tem, hoje com a questão de Dos colocar os documentos, Dropbox. colocar documentos em nuvem de forma geral, né? Exatamente, né? Poxa, é uma pastinha para cada coisa, uma lista de documento para cada situação, compartilha com várias pessoas ao mesmo tempo. E aí, como é que você faz a gestão de todas essas informações? A possibilidade de você perder uma informação no meio do caminho, ou a confusão para na hora que precisa conseguir caçar todas essas É aquela informações história, lembra aquela história que a da gente começou no planilha. começo? Também é Como é que eu verdade. vou, como é que eu vou colocar para o meu fornecedor que eu paguei ele, se não Sim, tiver o comprovante sim, junto ao lançamento? Para me exatamente. provar que não, tá aqui o comprovante, ó, eu estou te mandando. Ah, não, tá tudo Eu certo. consigo confiar nas informações que eu tenho. Exatamente. Então, para isso que é importante que o cliente use da melhor forma possível, controle toda a parte financeira dele, para que ele tenha todo esse subsídio. Entendeu? Se eu não tiver isso, como é que eu vou conseguir tratar isso? Como é que eu vou conseguir provar para o cara que eu paguei ele? Ou como é que eu vou conseguir cobrar do meu cliente? Dizendo, olha, você está me devendo. Não, eu já te paguei. Sim, sim, é isso aí. Entendeu? Agora, se eu tenho isso, por exemplo, tá ali junto do lançamento, cara, é o melhor dos mundos. Até porque, por exemplo, a contabilidade vai fazer, por exemplo, a integração, a contabilização do mês. Vai fechar o mês do cliente, Uhum. né? Ah, mas ela está com dúvida no lançamento. Se ela consegue acessar a base do cliente e olhar o comprovante, na hora ela já tira dúvida. Sim, Então, são gatilhos, são situações que me facilitam esse fechamento, me facilitam o dia a dia. E se eu conseguir pegar essas informações do cliente e colocar para a contabilidade, ela consegue otimizar esse processo de fechamento do cliente, otimizar essa apuração e entregar esse balanço mais cedo para o cliente. Então, tudo isso é parcerias. É justamente isso, é parceria. aqueles tópicos iniciais que a gente conversou no ponto interno, né? Mesmo de uma mão só dentro da mesma empresa, né? Seja a empresa, o cliente em questão que a gente está falando, ou a empresa de TI, ou a contabilidade, são reflexos, né? De ter o alinhamento dos objetivos, ele vai desde interno da empresa com as duas empresas, contabilidade e cliente, e no final também com uma empresa de sistema. Então, todos os pontos que a gente veio conversando desde da operação interna até uma parceria de três empresas ou mais, se for uma empresa, por exemplo, que tem, né, filiais, trabalha com é, empresas filiais de diferentes nichos também, Uhum. é, se todo mundo tiver uma comunicação alinhada, uma comunicação eficiente, Um objetivo um definido. objetivo definido, ter sinergia na situação e cooperar, não tem como dar errado. Não, não tem. E assim, se tu me permite, assim, só para a gente botar a cerejinha do bolo Uhum. na nosso bate-papo de hoje, assim, ó, eu faço um ponto agora na cultura de comunicação do nosso fisco. Eu acho que o fisco de Santa Catarina, ele é diferenciado em alguns pontos, tá? Tanto é que vem gente, vem fiscos de outros estados aprender coisas aqui com a gente. Santa Catarina, a gente que tem um contato um pouco mais próximo com a Secretaria de Fazenda e tal, é, a gente sente que essa comunicação com o fisco, ela não tem aquele, como é que eu vou te explicar? Ela não tem aquele caráter punitivo. Entendi. O fisco, ele te Não é um dá. problema pensar em se comunicar com ele. Exatamente. Então, o fisco, ele te dá possibilidades, se tiver alguma incorreção, você efetuar os ajustes, tá? Uhum. Então, por exemplo, vou te citar aqui alguns pontos, né?
Imagina que agora mudou algum regramento. O fisco estadual tem o correio eletrônico de ate, que ele manda aos contadores, tá? Tudo que ó, mudou isso, mudou aquilo, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, a malha fiscal vai fechar em tal data, então observem as situações. Por exemplo, nós aqui, né? Nós recebemos uma comunicação do Estado sempre que há uma publicação nova. Então o Estado dá essa abertura de comunicar. Então, basta você ir lá e se credenciar. Sim, Então o Estado publicou como a gente já está recebendo, já sabe, já consegue se antever no processo. E isso não deixa de ser parceria, com certeza, não com é? certeza. Questão da malha fiscal, por exemplo. O governo recebe o teu SPED, verifica as situações, ó, João, esse SPED que você me mandou tem essa nota, observa esse cara aqui, observa isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele te dá o benefício de você ajustar a tua base, regerar a tua obrigação acessória, entregar ao fisco para resolver as situações. E às vezes são coisas apontadas na malha fiscal que às vezes com uma simples ligação ou um contato pelo WhatsApp, ali, se não me engano, você já consegue falar com o auditor que está controlando a tua malha. E aí tu já justifica por ali, ele já retira aquela pendência da malha. Então, essa comunicação é fácil. Eu vejo que o Estado estabelece muito bem essa parceria com o escritório contábil, com o contribuinte. Sim. Tá? De novo, sem aquele caráter punitivo. Claro que, cara, você tem, por exemplo, vamos pegar a malha fiscal, né? Você tem situações lá da malha. Cara, e se eu não me mexer, se eu não trabalhar aquilo e resolver aquilo, a hora que o auditor fechar, aí não adianta mais chorar. Teve um bom tempo Teve para um não bom ser tempo. punitivo o caráter Não, da e é um ano. comunicação. A questão é um ano. Uhum. Claro que o fisco se reserva o direito de que, se ele observar alguma coisa que Sim. aquilo tem um certo volume, ele não precisa esperar um ano para fechar a malha. Ele fecha lá com 4, com 5 meses a malha e dali para frente vai para a autuação, vai para o processo administrativo. Uhum. Então, por isso que é importante essa cultura da comunicação, essa parceria que o fisco estabelece com os contribuintes e com o escritório contábil. Né? E, além disso, tem a questão dos eventos, né? Por exemplo, nós temos aí a questão do ano que vem, é para começar o piloto da exclusão da ADMI, que a gente falou na Sim. última live, né? Então, o Estado está se preocupando em movimentar as entidades de classe, né, como a CIG, aqui em Joinville, a Cefijo e outras entidades, núcleo contábil, de outras cidades também, para fazer eventos falando sobre a extinção da DIMA e falando sobre a importância, o porquê, né? Vamos qualificar a nossa informação. Hoje eles não conseguem fazer isso, por quê? Porque a informação que está vindo no SPED ela não é qualificada o suficiente para mim retirar a DIME de determinado setor e fazer só entregar o SPED. Quem está curioso para saber porquê disso, dá uma olhadinha na nossa outra live. Lá a gente explica tudo direitinho para você. E assim, João, assim, ó, fazendo agora um fechamento, parceria e empatia são duas coisas necessárias na nossa vida, seja ela pessoal, seja ela profissional. A gente precisa de parceiros ao nosso lado. A gente precisa de gente que nos ajude, que nos mostre a direção. Às vezes resolve em alguma situação, mas a gente tem que usar isso como aprendizado, né? E tem que ter. Ela pode ser essa parceria. Ela pode ser duradoura, como ela pode ser uma parceria situacional, você colocou, né? Mas a gente tem que aproveitar ela ao máximo, no bom sentido da palavra. Sim, concordo plenamente. E para que a parceria seja estabelecida, né, eu acho que um ponto muito importante é a comunicação. Porque se eu não tenho um princípio de uma comunicação, eu não vou nem chegar próximo de ter uma parceria. Então, converse. Seja a gente falando numa situação.
interna de uma empresa, ou realmente ali da empresa com a contabilidade, da empresa com a empresa software e afins, né, como a gente passou nesses tópicos. Porém, alinhe sua comunicação, se comunique com as pessoas, tenha empatia pelas pessoas, entenda como elas recebem as informações, como que elas gostam, né, de conversar sobre determinadas coisas, para que no final das contas a parceria flua bem e sem percalços. Ah, com certeza, isso é deveras importante, né? Então, a parceria saudável, e ela tem que ser no sentido, né? Para. Sim, Então, tem que ser via de mão dupla. Hoje eu ajudo você, amanhã você me ajuda. E tá tudo certo. Não vou agora dimensionar tamanho de ajudas. sim, exatamente. Ah, hoje tu vai me ajudar a carregar 1.000 tijolos. Amanhã tu precisa para eu te ajudar a carregar um carrinho de massa. Tá tudo certo. Ah, mas como eu ajudei a carregar 1.000 tijolos, cara, tu tem que compensar até chegar Pelo nos 1.000. menos 500 carrinhos. Exatamente. Então, não é por aí, tá? Te dar esses exemplos básicos, mas não é por aí. Não meça a sua ajuda. O tamanho da sua ajuda, o tamanho da ajuda que você recebe. Ou tem que dar, tá? Parceria é isso. Eu não vou olhar, não vou ajudar outro para ter benefícios futuros. Eu vou cultivar a questão da parceria sem olhar o tamanho da ajuda que eu estou prestando ou querer, não, eu ajudo mais do que sou ajudado. Não. Isso aí, se você pensa assim, não é parceria, você tem que rever os seus conceitos. Perfeito. Bom, gente, eu acho que a gente se delongou um pouquinho, Passamos um tá? pouquinho Mas do o tempo. assunto é bacana, é legal da gente conversar sobre isso, né? Então, espero que você tenha curtido esse assunto, aproveite bem. Espero que a gente tenha conseguido plantar a sementinha da parceria e da empatia, porque comece por você Sim. dentro da sua empresa, tá bom? Caso você não tenha essa cultura de parceria no seu dia a dia, talvez você seja o ponto, o gatilho principal para que ela inicie. Então, dissemine essa cultura da parceria porque ela é muito importante. E é muito benéfica. Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pela participação. Nos vemos daqui a 15 dias. Há 15 dias para mais um encontro. Valeu, gente. Muito obrigado, né? Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo, né? Se for legal, comentem, compartilhem, né? Mandem sugestões para a gente de pautas, de assuntos, para a gente poder ficar trocando ideias, tá bom? Um grande abraço para vocês. Um abençoado final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.